Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu prometi pra vocês uma análise completa, final de Demon Slayer. Isso considerando, é claro, o material do mangá, porque o anime a gente só teve adaptação do comecinho da história, ainda teremos um filme lançando esse ano, o Arco do Trem Infinito, onde as coisas começam a aquecer, mas daí pra frente muito rola. A finalização em especial do mangá foi bem polêmica, muitos adoraram, depois alguns odiaram, amaram, não sabem, estão em dúvidas. Vamos falar então de Demon Slayer num geral. Vale esse sucesso todo? A obra vai se segurar, inclusive, na adaptação que a gente espera que no anime vá até o fim? O mangá a gente já pode afirmar que sim, foi um sucesso até a sua conclusão. Bateu diversos recordes, encerrou num super hype e já tá aí anunciando o spin-off do Rengoku, que é um dos pilares que foi pouco trabalhado na história, foi rapidinho embora, mas agora vai ter um aprofundamento. Isso pode acontecer com vários outros personagens, como a gente sabe, que tem até maior apelo com o público, e também tem a light novel anunciada, que pode trabalhar aí por escrito muitos mais detalhes que sim ficaram faltando em Demon Slayer. Foi bom? O hype foi só por causa do anime? A história não foi tão boa quanto dizem? A finalização que pecou? Vamos comentar disso tudo, do início ao fim, sobre Demon Slayer. Não esqueça do seu like e da sua opinião, eu quero muito saber, gostou de Demon Slayer? Não gostou? Faça sua análise e comentários, vamos discutir juntos. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e já vai acompanhando os vídeos que estão saindo na Sala do Tempo, canal secundário que tem gameplay, conteúdo de filmes e em breve de séries também. É típico, eu já disse, todos dizem, não é mentira quando a gente fala que Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, tem dentro da sua história vários clichês utilizados. E o que é clichê? Clichê é, brevemente, muito assim por cima, um elemento qualquer ou vários elementos que são utilizados em diversas obras de gêneros parecidos, ou seja, elementos muito parecidos e usados continuamente em várias histórias. Isso por si só torna uma história ruim? Não. Isso por si só torna uma história boa? Não. Se Demon Slayer utiliza tantos elementos que são parecidos e clichês e estão presentes em várias outras obras, por que Demon Slayer fez tanto sucesso? Aí alguns diriam, mas foi porque o anime ele trabalhou muito bem tudo isso, o anime era muito bom, porque realmente, de fato, o estúdio fez um excelente trabalho, trazendo uma qualidade a mais pro design de personagens, uma animação super fluida, uma trilha sonora maravilhosa como o de cinema, você tem uma adaptação com uma direção impecável, e só por isso o anime fez muito sucesso. Não dá pra gente afirmar isso. Kyoto Animation, por exemplo, é um estúdio recheado de obras de animações com uma qualidade muito boa e que não fazem tanto sucesso quanto porque não tem o apelo que a história de Kimetsu tinha. O que Kimetsu fez muito bem foi sim pegar vários desses padrões, tipos de personagens, tipos de problemas e jogá-los num universo sim, novo, diferente, embora com várias semelhanças, e fez tudo isso funcionar. Os elementos são chamados de clichês porque são utilizados várias vezes em várias obras, mas você não tem casos como Kimetsu acontecendo todo dia. Então as pessoas tentam sim utilizar vários desses padrões, mas conseguir o sucesso que Kimetsu fez não é tão fácil assim, não é uma fórmula. Se todo mundo estudasse uma fórmula de roteiro, jogasse e tivesse sucesso garantido, então casos como o Kimetsu de quebra de recordes aconteceriam o tempo todo. Não é o caso. Isso tudo para eu dizer que Kimetsu no Yaiba com certeza mereceu o sucesso que teve. Não que Kimetsu no Yaiba com certeza vá agradar a qualquer um em qualquer tipo de público, porque com certeza também essa história tem um público-alvo muito bem definido. Não porque só este público-alvo possa ser atingido, mas é uma história tipicamente jogada para jovens, sim, jovens que estavam carentes há muito tempo de uma nova história, com novas aventuras, com personagens que eles pudessem se identificar, com uma carga de sofrimento que linka você sim com a história, porque o sofrimento bem dosado e colocado ali com uma emoção que é recomposta ali com um grau de felicidade por causa de uma vitória aqui e ali, esse bom balanço gera um link emocional do espectador, faz com que ele sinta, se emocione, chore, torça, e Kimetsu consegue produzir tudo isso, aliás, com um ritmo muito rápido. Uma coisa
coisa que talvez eu tenha estranhado no começo de Kimetsu e depois eu me acostumei é que o ritmo da história é realmente acelerado. E por isso a história tem essa proposta e não se torna incoerente em vários momentos quando ela não aprofunda ou não desenvolve com tantas camadas personagens, poderes e universo. Ela precisa se explicar e não explicar certos fatores até o final, como a gente vai dizer até o fim do vídeo. É um problema, mas não aprofundar como qualquer outro anime de qualquer outro estilo que você goste e possa pensar agora, não é um defeito. Você tem que entender o que é a proposta dessa história. É uma história que poderia ter durado muito mais tempo? Sim. Se desde o início a autora tivesse como proposta trazer, por exemplo, um passado alongado e bem digerido, bem explícito de cada um dos pilares, um desenvolvimento da relação desses personagens que vão surgindo bem mais gradual para você sentir, mas não, os pilares quando eles surgem, eles já têm uma dinâmica muito bem estabelecida naquele grupo. Como eu disse, vocês não acompanharam como eles se tornaram aquilo. Você tem em momentos chaves específicos, tipicamente muitas vezes antes deles morrerem ou passando por um momento muito tenso, um flashback que explica o necessário, de onde eles vieram, pelo que eles passaram. Sim, todos sofreram muito, por isso, por acaso, eles lutam contra demônios. Da mesma forma acontece com vários dos demônios, das luas, que a gente foi vendo, acompanhando e que foram morrendo. É uma fórmula repetitiva dentro da história de Demon Slayer, mas que funcionava. Isso, por si só, é um dom, uma qualidade muito grande na escrita da autora, porque ela conseguia fazer highlights, um resumo incrível da trajetória de cada um desses personagens, de forma que até um demônio que você queria que morresse fosse cativante por 3 páginas, porque você percebeu que ele tinha algo interessante no seu passado, o que gera com certeza vontade em várias das pessoas, dos leitores, de saber mais desses personagens depois. Por isso spin-offs como Durengoku podem ser muito bons. Um defeito pra mim na história, mas que nesse formato que ela foi criada era necessário, é que o seu começo é realmente muito padrão, o seu começo é realmente muito formulaico, segue muito bem a fórmula que ela precisava e que várias obras seguiram para chegar no ápice para então engatar. Porque o começo é apenas apresentando o universo, que por si só é diferente, tem a questão dos demônios que aparecem em várias histórias, mas são demônios peculiares, os Onis, que são criados no universo do qual eles não seriam naturalmente existentes, eles surgiram por algum acaso que você vai descobrindo ao longo da história, e eles acabam de vez no começo com uma família inteira, ou quase inteira, sobram 2 irmãos, sendo que um deles lá agora é um demônio. Então você abre uma história de jovens, de batalhas, de poderes com uma super tragédia. Isso já gera um link, um vínculo com o espectador que compra a história. Mas daí, até o Tanjiro realmente virar um exterminador e a gente vê alguma atuação da Nezuko, há todo um período de treinamento para ele sequer conseguir, inclusive, fazer a prova para ele tentar ser um exterminador. Nesse período do treinamento, inclusive, a Nezuko tá dormindo. Aí ele faz a prova, aí sim ele encontra os Hashira, aí sim ele começa a passar por mais missões, aí sim a gente vê o Muzan, e eu acho que principalmente a partir da inclusão do Muzan, seja em cena, seja em assunto, seja em objetivo de quem você vai caçar e do perigo que existe no universo, aí sim a história começa a ganhar peso. E por isso também o anime colaborou nesse sentido, porque o primeiro arco é muito de apresentação, é muito de inserção do universo na sua cabeça, mas ele começa impactante e isso é mérito da obra. E ele progressivamente se torna mais impactante e emocionante e isso é mérito da obra. E ele termina com um bom gancho porque isso é mérito da obra. O arco do trem, que é mais consolidado, compacto e vai ser muito bem, imagino eu, adaptado em um filme, ele começa a apresentar uma nova linguagem que vai se desenvolver no restante dos arcos de Demon Slayer. Eu acho sim que é uma estratégia muito boa e certamente proposital a autora matar aqui e ali só os demônios e os pilares, mas não significa que a morte dos pilares é completamente vazia, como se estivesse matando um terceiro ali que você sequer se importa. Porque, como eu disse, a autora tem uma qualidade muito boa, um dom, eu diria, muito certeiro, de fazer com que a gente se aproxime e tenha um vínculo e se importe com aquele pilar antes dele morrer.
fazendo com que a sua morte seja sofrida. Quantas pessoas não dizem que gostam do Rengoku, pilar das chamas, e olha que o Rengoku em vida aparece pouquíssimo. Ele aparece, ele te conquista em poucas páginas e ele morre. Então como que ele pode ter um apelo com o público para ter inclusive um spin-off anunciado logo após o fim de uma obra tão famosa, com tantos outros pilares que ficaram vivos até o fim? É porque a história consegue isso. Porque, mais uma vez, um dos maiores dons, uma das maiores qualidades de Demon Slayer e da autora, principalmente, é justamente conseguir criar personagens cativantes em um curto espaço de tempo. Se ela quisesse, mais uma vez, eu acho que seria interessante até para a obra, no meio dela, ela poderia ter desenvolvido mais relações e passados e dinâmicas, mas ela conseguiu em pouco tempo, em pouco espaço, fazer isso muito bem. Alguns acham que é porque ela não tinha antes uma perspectiva de que Demon Slayer continuaria sendo publicado durante um longo tempo, de que faria um sucesso como fez, e por isso que o pacing, o ritmo da narrativa se acelerou pra caramba. E eu não acho que isso é um problema por si só, mais uma vez, porque o ritmo foi mantido até o final. Então, o ritmo por si só, acelerado por si só, bem, há uma coerência na história, uma coerência de ritmo, e isso eu não acho um problema. Onde eu acho que começa a, de fato, surgir os problemas de Demon Slayer é no arco final ou nos desenvolvimentos finais. Algumas pessoas não conseguem compreender, não entendem onde foi parar aquela família do Muzan humana que apareceu lá no começo da história. Primeiro que já é claro que Muzan, ele tinha capacidade de se transformar e ele utilizava essa capacidade para se misturar na sociedade, se misturar em diversos papéis conforme fosse necessário. Nunca foi dito explícito se realmente aquela família era do Muzan há um longo tempo, se ele tomou o lugar de outra pessoa. Essa explicação poderia ter sido melhor dada, com certeza. Certamente numa história com um ritmo mais tranquilo, isso estaria explicado. Mas o que a gente pode supor é que a menina não era filha consanguínea do Muzan, não tem qualquer vínculo com o sangue de demônio, portanto nenhum vínculo emocional. Mas tudo bem, eu posso até admitir que a história poderia ter feito uma explicaçãozinha melhor sobre essa garota, o que aconteceu com ela. Mas a princípio não há qualquer ligação do Muzan, factível mesmo, dele com qualquer família, pessoa humana. Mas os problemas da história pra mim, como eu disse, que apareceram muito ao fim, foi o que se abriu de expectativa, o que se abriu de potência para ser uma chave na história, uma grande revelação, uma grande resolução, e no fim, aparentemente mais apressado do que a narrativa já era, isso foi deixado de lado. De novo, vamos lembrar aqui o que vem sido dito, mas não é confirmado oficialmente, de que a autora teria problemas familiares que a retiraram dessa rotina de escrita, que impossibilitaram que ela continuasse escrevendo em Tóquio como ela estava, e portanto, por isso, teoricamente, a escrita foi finalizada o mais rápido possível. Mas, de qualquer maneira, nós temos que analisar a história como ela está, fechada como ela foi. E a história, ela prometeu, e prometeu, quando eu digo, não é lá uma promessa escrita no mangá, é a forma que foi construído, é a expectativa que se gerou. Então, uma dessas promessas seria a Nezuko, um demônio da família Kamado, que tinha poderes ocultos, potenciais maravilhosos, acima de um demônio naturalmente, normalmente transformado pelo sangue do Muzan. E ela, inclusive, depois conquistou o sol. Ela poderia andar sob a luz do sol, portanto, ela não teria qualquer fraqueza conhecida como um demônio. E ela não tinha sequer ingerido carne humana, e olha a força, a potência, olha como ela conseguia aumentar o seu poder, mesmo sem o combustível sanguíneo natural que os demônios costumavam ter. Sim, eu sempre pensei que ela seria fundamental nas pesquisas da Tamayo, para que o seu sangue, atrelado a essas buscas científicas, fosse um fator importante para a cura surgir. Mas ainda assim, a Nezuko, no final das contas, só serviu para abraçar o irmão. E por mais que fosse simbólico a inversão dos papéis, a Nezuko, então agora humana, o irmão demônio completamente fora de si, incapaz de ver que a irmã voltou para o estado que ele tanto lutou para que voltasse. E eles se abraçam, e ele ataca ela, e esse ataque nela, inclusive, é fundamental para que ele fosse salvo. Por mais que
essa cena em si pudesse continuar, a Nezuko não ter sido usada nem na batalha final, nem de alguma forma para derrotar o Muzan, ou não ter sido colocada incisivamente como chave fundamental para que a resolução desse mundo viesse, isso foi frustrante. Não que a história precise fazer o que a gente quer, mas existiam vários caminhos para Nezuko ainda ser utilizada, já que ela foi a primeira demônia superior muito antes de surgir o Rei Demônio Tanjiro de 2 capítulos. E antes da gente falar de Rei Demônio, a gente ainda teve uma questão, por exemplo, com Muzan. Muzan, que eu esperei tanto tempo pelo seu passado, o seu passado apareceu, a gente entendeu de onde ele veio, mas para um vilão que foi percorrendo a história, todo esse caminho, gerando expectativa e tendo razões ali, motivações tão fortes para ser o que ele era, a gente tem aqui e ali seu flashback junto com o Yorite, Tamayo, um ou outro personagem ali, ex-lua superior, como eles interagem, depois do seu passado mesmo. É muito rápido, é muito pouco. Por mais que a história realmente tenha esse padrão de flashbacks rápidos demais, eu acredito que o Muzan pudesse ter um trabalhinho melhor porque o seu passado está vinculado à origem de todos os demônios. E por mais que a gente saiba que o Lírio Aranha Azul, que apareceu no último capítulo, permanece como uma incógnita, eu não acho que era uma escolha, sinceramente, opcional da autora deixar essas perguntas no ar, ou não. Como que ele foi transformado? Que caramba que esse médico misturou com a flor que ele achou no quintal para conseguir transformar alguém em demônio? Será que alguém poderia ser transformado em demônio novamente, já que aparentemente foi um completo acaso transformar aquele cara moribundo, quase morto, né, totalmente frágil, em um demônio super forte, malicioso, durou uma eternidade? Eu acho que a história pode deixar pontas soltas desde que o fundamental, o básico para a criação e origem daquilo tudo seja explicado. Eu sei que ela colocou a flor, o lírio aranha azul no último capítulo, mas ela simplesmente colocou para dizer, olha, a flor existe. Só que o Muzan nunca a encontraria porque ela só floresce com a luz do dia e ele não dominou essa luz em nenhum momento. Mas só. Onde estava essa flor? Onde que o descendente do Inosuke achou essa flor? E o que vai se fazer com ela? Será que alguém vai pesquisar? Será que vai ter um demônio no futuro? Eu entendo que talvez as perguntas tenham sido colocadas de propósito, até mesmo para uma possível continuação, se vier essa vontade, se surgir essa necessidade, mas é uma falha para a história. A origem dos demônios minimamente precisava ser bem explicada. Vou usar um paralelo sem dar spoiler. Shingeki no Kyojin recentemente finalmente explicou completamente básico do que se precisava saber da origem dos titãs. Não é que ele tenha explicado toda a origem, ele explica a partir de certo ponto, a partir do primeiro que a gente conhece nessa história que a gente está acompanhando, mas realmente existe uma mitologia e segredos por trás que por enquanto permanecem apenas teorias, e eu não acho que a mitologia completa, que os primórdios de milênios atrás, de como essa pequena origem aqui nessa história que a gente conhece surgiu séculos antes, eu não acho que isso precise ser explicado. Aí pode permanecer teoria, mas no mínimo a transformação desse primeiro que a gente conhece, em Shingeki o Titã, e nesse caso Demon Slayer, o demônio Muzan, isso tinha que ser explicado completamente, sim. Se já existiu antes, se deixasse perguntas aqui e ali, tudo bem, mas o Muzan tinha que ser explicado e ele não foi. Infelizmente, porque aí ficam dúvidas demais, que podem ser corrigidas com spin-off, que podem ser corrigidas com uma light novel, mas o defeito do mangá, nesse caso, essa falha, vai ficar. Toda a expectativa que se gerou em cima da 13ª forma da respiração do Sol, muitas pessoas vieram me falar que a 13ª forma foi de fato descoberta porque seria com certeza a união das 12 formas sendo repetidas e praticadas uma atrás da outra consecutivamente, sem parar. E a 13ª forma seria essa, todas juntas. Isso foi uma conclusão que o Tanjiro teve. Tudo bem, eu aceito se a gente tiver que concordar que a conclusão que o Tanjiro teve era de fato a correta, mesmo que ele não tivesse a comprovação disso em nenhum momento, até porque mesmo
fazendo as 12 formas capenga, sofrendo, já ali sem um físico bem preparado, sem treinamento, ele produziu um efeito no corpo do Muzan já muito debilitado, né? As marcas do ataque do Yorite muitos anos antes ficaram ali aparecendo, nunca cicatrizaram, mas também tem a combinação do negócio da Tamayo com o Shinobu atuando no corpo dele. Então, assim, eu aceito que a gente realmente saiba que a 13ª forma provavelmente eram essas 12 praticadas juntas, mas foi uma resposta meio capenga, que eu só não me importo porque ninguém disse que essa respiração precisava ser a fundamental para derrotar o Muzan, e nem foi ela a fundamental, né? Ela foi importante, mas não foi a fundamental. Porque é uma expectativa que se criou, e quebrar uma expectativa com algo que a história prometia ao mesmo tempo, que no caso era a pesquisa da Tamayo, que estava sendo feita desde o início da história, eu acho super coerente que ela seja importante no fim, porque ela é citada várias vezes, mesmo que você não tenha dado importância a ela, porque geralmente a gente acha que o golpe e a força é mais importante do que a pesquisa científica nesse tipo de história, né? Plot twist interessante, mas ok. Eu acho que Demon Slayer aqui e ali carece de ser um pouquinho mais explícito, mas, de novo, é uma característica da história que talvez eu apenas não esteja acostumada. Então, 13ª forma da respiração eram as 12 juntas, porque o Tanjiro percebeu e o Tanjiro então acertou. Vamos concluir assim. Muitas pessoas criticaram a última batalha, ou, vamos lá, o enfrentamento final com o Muzan, do início ao fim. Alguns, inclusive, criticam desde a batalha com a Lua Superior 1. Eu não acho que essas batalhas serão apressadas, ou alongadas, ou confusas como animação. Eu acredito que vocês talvez tenham uma impressão diferente, inclusive, se vocês pegarem agora, depois que tudo acabou, e lerem toda a batalha sem pausa, capítulo a capítulo. Eu sou uma pessoa que reclama muito de capítulos semanais de mangás, porque eu acredito que eles quebram muito o ritmo. São poucas páginas para, eventualmente, aventuras que precisam ser mais alongadas. E aí, quando a história é rápida, como no caso de Kimetsu, que você tem ao longo do globo ali, do centro da história, muitas coisas que acontecem, acabam, tudo muito acelerado, você não sente tanto essa pausa no meio de algo importante. Nesse caso, que a gente tinha uma batalha que precisava, no mínimo, ser longa assim, e portanto isso acabou sendo picado, e portanto acabou sendo um pouquinho mais confuso, com uma pausa de semana a semana para ler. Eu acredito muito, assim, 100%, que continuando com a qualidade de adaptação que a gente tem hoje desse anime, no final essa batalha será linda, fluida, emocionante e vai todo mundo gostar. Todo mundo, pelo menos, que assiste ao anime. Mas a conclusão dela, que pra mim tava indo bem, eu falei e fiz um vídeo queimando a língua de que ia ser genial, assim, indiscutível, inquestionável esse final, alguns já discordavam desde esse momento. Aí que veio o plot twist, que pra mim não foi o bebezão. Pra mim, o bebezão, inclusive, era simbólico, mostrava no estado final do desespero do Muzan, que era infalível, como ele era frágil, como ele tinha fragilidades como um bebê, e depois vendo o seu passado, inclusive desde um bebê. Ele fecha o seu ciclo de um ser frágil desde o feto, como praticamente um feto na morte. Acho legal. Mas aí ele morre, e aí ele vem de novo dentro de um Tanjiro, que aí podia sim abrir um novo arco, uma nova história, uma nova trama, que eu já não gostaria, mas assim, tá, entendi, vão alongar a história com o Tanjiro demônio, coisa e tal, mas o Tanjiro demônio dura 2 capítulos. E só serve pra ter um momento emocionante ali entre os irmãos, e sim, serviu pra ele ficar minimamente recuperado, mesmo que o braço que ficou tenha ficado ali sem sentido, sem fechar o punho, o olho sem enxergar, e ele ficou debilitado, ele sentiu as consequências da luta, que bom, né? Porque Kimetsu nunca foi tão final feliz assim, pelo menos não no tempo Taisho, que a gente tá acompanhando as histórias dos exterminadores, mas o recurso do demônio Tanjiro, sinceramente, talvez seja um pouquinho frustrante até no anime. Mas eu ainda acho que o anime consegue, com uma boa trilha, uma boa adaptação, uma boa direção de cena, ser emocionante ainda assim. Mas é inegável que o rei demônio Tanjiro foi um recurso rápido, inútil, que poderia ter saído da história num instante e não faria falta.
Apesar disso tudo, da finalização, eu acredito que o clima que Demon Slayer costumava manter na história, de muitas vezes, como eu disse, recompensa a vitória e felicidade, com aquele gosto amargo de várias derrotas, mortes, sacrifícios, isso se manteve. Vários dos pilares foram sacrificados, vários deles então cumpriram a sua missão, chegaram no pós-vida e tiveram um alívio ou não de encontrar a sua família, mas eles derrotaram Muzan. Os que ficaram estavam felizes, o quarteto principal estava vivo, Nezuko felicíssima de ser humana de novo, de falar, se comunicar, estar com seu irmão, Tanjiro sofrido muito também, com marcas de tudo que aconteceu, mas tudo bem, feliz. Falando de marcas, é importante a gente falar também que não sabemos o que rolou com a marca ali dos exterminadores, que ativaram a potência total do seu corpo e não morreram, como Sanemi, Gyu e Tanjiro, os três. Esses três que ativaram a marca, acontece o que com eles? Teoricamente, tirando Yorite, todos morriam em curto prazo. Talvez não desse tempo nem do Tanjiro ter um filhinho e continuar a sua geração. Como é que aconteceu? Como que a gente pode justificar isso? A autora não quis explicar. E eu entendo que ela não explicasse, por exemplo, o destino do Gyu, do Tomioka e do Sanemi, porque eles podiam ter sumido no mundo e a gente não saberia mais deles. Mas depois do 205, a gente tem ali herdeiros do Tanjiro. O que custava, talvez, explicar o que aconteceu com esse que era o protagonista, personagem central, o quanto ele viveu, o quanto ele não viveu. O capítulo 204, pra mim, podia ser o fim da história. Mas já que você ia continuar, uma coisa que eu ouvi muito nos fãs foi uma divisão entre aqueles que sentiram quentinho no peito do capítulo 205, que eu fiz um review e pra mim foi isso que ele veio trazer, um presente pros fãs, pra que você veja que o futuro ficou bem, aparentemente não tem mais demônios, não tivemos isso explicitamente dito, mas aparentemente, exceto Yoshiro, todos morreram, né? Exceto Yoshiro e o seu gatinho, todos os outros estão mortos. O mundo está bem, sequer sabe que existiu demônios, nem os descendentes acreditam nisso, né? Tirando um, que é lá o bisneto do Zenitsu. Mas tudo ficou bem, você fica feliz. Mas vários dos leitores, pelo que eu vi, ficaram tristes falando, poxa, se fosse pra ter um time skip, por que não pulou 10 anos pra eu ver aqueles personagens que eu já tava acompanhando? Eu entendo, eu acho que nem esse time skip era necessário, mas eu entendo que talvez algumas menções, flashbacks, um diário, alguma coisa mostrando o que aconteceu mesmo com Nezuko, Tanjiro e todos os outros que permaneceram, seria um afago ainda mais quentinho no peito dessas pessoas que sofreram tanto lendo Demon Slayer. Mas não foi a escolha da autora. Aqui eu não acho que é um problema. Como eu disse, eu acho que a história podia ter terminado no 204, não seria um problema por si só, porque as explicações da flor, da marca, da respiração, do Muzan não seriam ditas de qualquer maneira, não foram no 205, não teriam sido no 204, mas o 205, a escolha dela foi mostrar que o futuro continuou bem, então ela deu um time skip maior e teve a chance de trazer aquela lembrança dos protagonistas que ainda estavam vivos no passado e dos pilares que morreram. Ela quis ter um tempo necessário para te mostrar, inclusive, que reencarnações aconteceram, que um casal que jamais ficou unido no passado e morreu junto, apenas juntos na morte, no futuro puderam ser felizes. Então, para ela não mostrar um time skip de 10 anos, depois mais um de 100, ela mostrou só o de 100. Eu compreendo, não acho que nesse caso seja um defeito, é uma escolha que agrada aqui e desagrada ali. No final, eu acho que Demon Slayer, com algumas falhas bem problemáticas de explicação e finalização da construção do universo nesse fim, ainda assim é uma história bem redonda, com um ritmo muito bom, com batalhas muito emocionantes, com personagens extremamente cativantes, um universo bem construído, baseado em mitologias que dão super certo, com uma história que se diferencia nas equivalências, nas semelhanças, e lembrando que saber e utilizar semelhanças, clichês e coisas, lugares comuns, não significa que a história vai fazer sucesso, nem com uma super animação. Pensa aí em vários animes lindos que você já viu e que não fizeram nem um pouco do sucesso que Demon Slayer fez, e Demon Slayer fez sucesso no mangá.
os volumes de mangás que estão estourando e estouraram até o seu final. Então não é só anime que fez sucesso, a gente tem que valorizar. Talvez essa história não seja pra você, que gosta de uma história mais bem explicada, mais bem aprofundada, mais bem ali escrita em minúcias sobre desenvolvimento de poderes, de universo, de personagens, de consequências de cada ação. Não é essa a proposta de Demon Slayer. Com o ritmo acelerado, emoções aflorando, batalhas interessantes, personagens muito cativantes e construídos o design ali fisicamente, simbolicamente muito bem, Demon Slayer foi uma história que com certeza marcará uma geração. Não acredito que será esquecida daqui pra frente e ainda tem muito que render com as suas adaptações de anime que mais uma vez prometem ser um grande sucesso, se inclusive principalmente continuarem com essa qualidade incrível que já foi na primeira temporada. Agora a gente espera filme e tudo que vem por aí de spin-off, light novel para continuarmos falando de Demon Slayer e ver se esses pontos que ficaram em aberto e foram falhas na minha opinião, se eles vão ser melhor explicados daqui pra frente. O que você achou? Você gostou de Demon Slayer? Você se decepcionou com o final? Você não gostou de nada? Você gosta só do anime? Você tá aqui de curioso? Me conta o que você pensa e o que você espera de spin-off, light novel, de Demon Slayer daqui pra frente, se você vai sentir falta depois do fim do mangá. Deixa o like se você ficou aqui até agora, não esquece de deixar a sua opinião, se inscreve para acompanhar todos os vídeos do canal e eu espero te ver em todos eles. Tchau, tchau!